Como você faz para captar cliente? Como é que eu faço para captar cliente? Hoje, a minha forma de captar cliente, né, ela já é diferente. Por quê? Porque antes, né, eu tinha mais dificuldade, eu não sabia como é que eu falava com o cliente, eu não sabia vender. Então, tem vários pontos que você precisa ter conhecimento, você precisa... Bruna, mas eu não aprendi nada disso na minha vida, na minha faculdade. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter resultado, então, se eu não aprendi nada disso? Gente, a gente aprende com a vida. Eu também não sabia nada disso, eu não sabia vender. Se tinha uma coisa que me dava insegurança, era conversar com o cliente, oferecer um serviço. Eu ficava assim, gente, dava um frio na minha barriga. Eu falava, como é que eu vou falar isso aqui para o cliente? Como é que eu vou falar para ele? Ó, você não quer fazer um projeto de regularização? E o medo de não saber responder alguma coisa, né? Então eu ficava assim, naquela sensação, se eu falar, e se ele me perguntar alguma coisa que eu não sei responder? O que eu vou fazer? Então eu ficava nessa sensação. Só que eu aprendi errando, né? O processo de venda, o que muita gente erra hoje em dia, é que se eu vou vender projetos de prefeitura, se eu vou vender regularização de imóveis, é isso que eu ofereço para o cliente? Na verdade, não. Tá? O cliente, ele compra aquilo que ele quer. Por isso que você tem que vender para ele o que ele quer e entregar para ele o que ele precisa. O que o cliente quer? Ele quer uma obra que não seja multada, ele quer economizar ali com a questão de multas, porque se ele tiver um imóvel irregular, ele vai ter multas, né? O cliente, ele quer também não ter a obra embargada, o cliente não quer também ter um imóvel que não vai ser aceito no financiamento, se um dia ele quiser vender, ele não quer nada disso. Então, a gente vende o quê? Isso para o cliente. Olha, eu falo para ele, você não quer ter um imóvel embargado, você não quer ter uma obra embargada, ter um imóvel multado. Se você não quer, você precisa fazer o projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Então, eu vendo para ele o quê? O que ele quer. Ele não quer ter essa obra embargada. E eu entrego para ele o quê? A regularização de imóvel. Eu entrego para ele o quê? Um projeto de prefeitura. E tem muita gente que erra, né? Que entra nessa área e fala, Bruna, você fala aí que tem muita demanda, mas como é que eu vou vender isso? Eu falei esses dias para tantas pessoas que eu faço projeto de prefeitura, ninguém me falou nada. É claro, a pessoa nem sabe o que é um projeto de prefeitura. Às vezes, eu saí da faculdade sem ter nenhum conhecimento do que era um projeto de prefeitura. Não sabia. Não sabia o que era projeto de prefeitura. Só falar projeto de prefeitura para mim não era o suficiente, entendeu? Não entendia nada sobre isso. E como é que eu aprendi? Na prática. Eu só aprendi literalmente na prática, né? Agora, o seu cliente, você quer vender para ele um projeto de prefeitura? Se nem você sabia quando você se formou, como é que você chega lá e vende para ele um projeto de prefeitura? Não faz sentido, galera. Não faz nenhum sentido. Por isso, você tem que vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa. A gente, principalmente assim, nós que somos da parte de exatas, a gente não foi preparado muito para poder ter ali uma venda com o cliente. A gente não é preparado para isso. Não é preparado, a gente não estuda nada sobre isso. Então, quando você chega lá, a gente sempre peca em errar por não mostrar para o cliente o porquê que ele deve fechar o serviço com a gente, tá? Mas, basicamente, para captar cliente, eu entendi que eu precisava mostrar para ele algo que ele queria. Então, eu usei isso através de pessoas perto de mim, comecei perto de mim. Depois que eu comecei a fazer os meus primeiros projetos, acabou virando uma bola de neve, porque um cliente indica para outro, e você vai ter mais cliente. Fechei com um aqui, esse cliente, ele traz outros novos clientes. Eu tenho na minha cabeça, um dos meus primeiros clientes, ele até hoje me traz clientes. Então, olha, recentemente ele trouxe um tio dele. Esse tio dele trouxe o genro dele. Então, só para vocês terem noção, né? Como é que é essa questão de você atuar numa área onde faltam profissionais, né? Então, aliás, tem pouquíssimos profissionais nessa área. Então, falta ali profissionais, mas tem muita demanda. Então, o cliente, ele vende pra gente. O próprio cliente, ele vende pra gente. E essa boca a boca, né? É a melhor forma de vender. Que é basicamente, né, como se fosse o QI, quem indica, né? Quem está indicando. Se a pessoa indicou, falou que eu sou boa nesse serviço, o cliente vai querer fechar comigo, entendeu?